Graça e paz, irmãos, tudo bem? Vão chegando aí, vamos para mais uma aula, show de bola. Quem não tomou cafezinho ainda? Então vamos lá, que bênção, glória a Deus. A paz, Tiagão, a paz, gente. Vão chegando aí que a gente vai falar de um tema bem bacana hoje, muito legal e muito importante. Paz, Joãozinho, tudo bem? Paz, Jason, Mari, paz, gente, tudo bem? Que bom! Bom, queridos, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu não sei se você tem aí tomado nota das informações que nós temos passado aí na escola bíblica. Então, ó, pega aí um lápis, ó, tô com meu lapisinho aqui, pega um lápis, pegue aí também sua Bíblia, seja ela no seu smartphone, ou seja ela física. Olha aqui, ó, minha Bíblia tá aqui, legal, para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Amém? Bom, antes de nós começarmos, é muito importante nós orarmos a Deus. Afinal, nós dependemos dele para todas as coisas, sem nós não somos nada. Então, feche os seus olhos aí, vamos orar a Deus para começarmos a nossa aula. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais este dia, pelo privilégio de podermos falar da Tua palavra, pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos em Tua presença. Senhor, nesse momento que toda distração, Senhor Deus, bata em retirada, que todo, Senhor Deus, desconforto, Senhor Deus, bata em retirada, e que nós possamos estar, ó Pai, conectados e ligados aqui, ó Senhor Deus, na Tua palavra, no Teu aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Se vocês estão me ouvindo bem, dá um like aí, para que eu possa dar sequência. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante que está na lição 3 dos jovens, que é o tema que está escrito assim: quando a chamada de Deus não faz a diferença. Quando a chamada de Deus não faz a diferença. E aí, 2 pontos, os filhos de Eli. Bom, o nosso texto do dia, irmãos, é o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que eu vou ler para vocês, que diz assim, ó: porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, envilecidos, você pode tomar nota aí que também é a mesma coisa que se tornar vão, inútil ou desprezado, ok? Ou seja, aqueles que desprezam a Deus também serão desprezados. Bom, avançando um pouquinho mais aí, o que é importante a gente falar nesse ponto, já no texto do dia, que é o seguinte: quando a gente lê esse texto, a gente também precisa lembrar da fidelidade de Deus, que Deus, ele é fiel e também é misericordioso. Deus, ele dá um tempo para que a gente aí pense nas nossas atitudes e a gente se arrependa delas, ok? E aí, como a gente sabe que Deus é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. E aonde que você pode anotar essa referência? Lá em 2 Timóteo 2:13, tá? Que ele não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Anota aí, beleza? Bom, e nós temos, como sempre, alguns objetivos nas nossas aulas. E eu gostaria que vocês aí tomassem nota nesses objetivos. O que a gente vai tentar passar nesse resumo hoje, nessa aula de hoje? Eu tô aqui com a minha revistinha, olha só. Ó, essa é a revistinha, ó. Os bons e os maus exemplos. A Bíblia está recheada de ótimos exemplos, mas também a Bíblia tem maus exemplos, e a Bíblia é um livro de fatos. Então a Bíblia não vai só mostrar as coisas legais que aconteceram com homens de Deus, mas ela também vai colocar aí para nós as coisas ruins que aconteceram, para que a gente aprenda com elas e, se possível, não cometa os mesmos erros. Beleza?
Bom, os objetivos da aula de hoje, então, são o primeiro, refletir a respeito da chamada sacerdotal, ok? Que foi esquecida pelos filhos de Eli. Ou seja, eles esqueceram da chamada sacerdotal. Quando a gente fala de chamado, a gente pode também colocar assim, ó, uma chama que arde, ok? Palavra chamada aí, uma chama que arde. Então, olha só, eles se esqueceram dessa chama que ardia, eles se esqueceram do chamado sacerdotal que eles tinham. É a primeira coisa que a gente vai refletir, é esse esquecimento dos filhos de Eli. É o que nós vamos falar hoje. Outro ponto é mostrar o desprezo que eles tiveram, ok? E eles tinham ali pelas coisas de Deus. Infelizmente, os filhos de Eli ali, eles desprezaram ali as coisas de Deus, tá bom? E também, pelo fato deles desprezarem as coisas de Deus, um outro objetivo nós é vermos, conhecer quais são as consequências quando nós desprezamos as coisas de Deus. Tudo bem? Tá preparado? Vamos embora, então? Então vamos para a aula. Bom, introdução dada, então vamos para a aula aí, gente. Bom, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 27 até o verso 30. 1 Samuel, ok? Capítulo 2, do 27 ao 30. Eu vou ler aqui para vocês, aqui no texto da própria revista, ok? Não é a versão NVI, mas você pode acompanhar qualquer outra versão. Está escrito assim: E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante a mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque tais coisas contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei à minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Verso 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos, ou seja, desprezados, que foi o texto que nós lemos. Então aqui é um homem de Deus falando ali para Eli sobre a casa de Eli e sobre ali as coisas que os seus filhos estavam fazendo, que ali estavam sendo inúteis, ok? A obra de Deus. A gente vai falar um pouco sobre essa palavra inútil no decorrer aí da nossa aula, tudo bem? Bom, uma outra coisa ainda importante dentro da nossa introdução, diz assim, ó, a forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá, fala muito a nosso respeito. Então, irmãos, é importante a gente entender o seguinte, tá? Jovens, principalmente, a gente tá assim, ó, nós às vezes recebemos oportunidades, e a forma com que nós recebemos e trabalhamos essas oportunidades falam muito a nosso respeito. E, jovem, uma lição que a gente aprende já aqui na introdução, ok? A gente escuta muito aí no mundo falar assim, ó, não se pode perder as oportunidades, não é mesmo? Não existe oportunidade perdida. Leandro, não existe oportunidade perdida? Existe oportunidade ali não aproveitada. Por quê? A oportunidade ela nunca vai ser perdida diante de Deus. Por quê? A obra não para. Se você não soube trabalhar bem essa oportunidade, tenha certeza que outra pessoa vai trabalhar essa oportunidade. Porque o reino de Deus, ele não para. Nós somos importantes, mas não somos insubstituíveis. Então isso é muito importante nós lembrarmos. Nós somos importantes, mas nós não somos insubstituíveis. Em outras aulas anteriores, nós já vimos essas questões, né, sobre que a obra é de Deus, para Deus. Então, nós temos que estar sempre atentos
a isso aí, tá bom? Então, avançando aí, ainda na introdução, eu acho muito bacana a gente comentar o seguinte, tá escrito assim, ó, há casos de pessoas como, por exemplo, Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli, que desprezaram Deus, mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada. Ou seja, jovens, muitos irmãos já nascem de um berço cristão, ou seja, é uma oportunidade diferenciada, porque existem pessoas que não têm essa base familiar, essa base de Deus, assim como Ofni e Finéias. Eles nasceram ali num lar sacerdotal, um lar que conhecia ali as leis do Senhor, os mandamentos de Deus. E isso é um privilégio, porém eles desprezaram isso, ou seja, não serviu de nada. E a gente vai entender ali um pouquinho sobre isso, tá bom? E a gente vai agora para o nosso primeiro tópico da lição, que está escrito assim, ó, a chamada sacerdotal esquecida. A chamada sacerdotal esquecida. Então está escrito assim, ó, a família de Eli, no ponto 1. Então, eu marquei alguns pontos importantes, porque como é muito conteúdo, a gente tem pouco tempo, estou cronometrando aqui para a gente avançar. Então, vamos lá. A família de Eli. Os livros de Samuel estão inseridos no período dos juízes, época em que ainda não havia rei em Israel. Vamos lá. Então, essa história que nós estamos lendo é uma época que ainda não existia rei em Israel, ok? Ou seja, eram os juízes que ali, eles eram ali orientadores por intermédio ali das orientações que recebiam de Deus. E eles passavam para o povo. Essa época que nós estamos falando aqui era uma época que o povo de Israel, ele passava por aí uma prosperidade, entendeu? Então eles tinham muita prosperidade. E o que aconteceu? Esse fato deles terem muita prosperidade, estarem bem financeiramente, estarem bem com as colheitas, estarem bem com todas as áreas ali, fez com que eles fossem se afastando de Deus. Então, esse era um ciclo. Então, eles iam, se afastavam de Deus, Deus vinha, falava com o juiz ia, falava com o povo se afastar da maldade, se afastar dos caminhos que estavam ali desagradando o Senhor. E isso era um ciclo. O livro de Juízes, por exemplo, ele fala desse ciclo de Israel. Na aula anterior, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas foi falado de uma juíza, Débora, que ela vivia nesse mesmo contexto, nessa mesma época. Então, por isso que é importante nós atentarmos nas aulas, porque elas vão sempre se encaixando uma com as outras, beleza? Então, olha só, nesse contexto que nós estamos falando, Israel ele vivia ali numa fartura, porém estava se afastando com muita frequência de Deus, e Deus ia lá para exortar através dos juízes, ok? E a família de Eli, inclusive os seus filhos, conheciam as leis de Deus. Eles deveriam ser exemplos ali para a nação. E ainda, nesse primeiro tópico, eu gostaria que você tomasse nota de uma referência de Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19, ok? O que está escrito lá? Está escrito sobre as nossas escolhas. Deus, ele nos dá a oportunidade de escolher sobre vida ou morte. Todas as nossas escolhas, jovens, têm a ver com vida e morte, assim como a nossa língua tem poder de vida e de morte. As nossas escolhas também. Deus nos dá a liberdade para escolhermos, ok? Porém, ele não nos dá a liberdade de escolhermos as consequências das nossas escolhas. Diferente, hein? Bom, nós vimos ali também, nesse ponto, eu marquei aqui que assim, ó, os filhos de Eli conheciam as leis, mas esse conhecimento não fez com que aqueles moços fossem tementes a Deus. Então, não basta nós conhecermos a Deus, se nós não aplicarmos isso. Então, eles tinham conhecimento, mas não eram tementes a Deus. Ok? Então, não basta nós virmos de uma família que conhece a Deus. Não basta. Isso aí é individual. E como que nós podemos saber disso? A Bíblia nos fala isso. Então, anote mais uma referência aí, Romanos 14, 12. O que está escrito lá em Romanos 14, 12? Cada um dará conta de si mesmo. É isso mesmo. Cada um dará conta de si mesmo.
Não adianta você ter nascido numa família de pastores, não adianta você ter nascido numa família sacerdotal, numa família que teme a Deus, se você não está temendo a Deus. Não vai fazer diferença. Então, isso é individual, assim como a salvação. Então, hashtag fica a dica, beleza? Bom, vamos um pouquinho para o ponto 2 desse primeiro tópico, ok? Está escrito assim: sacerdotes do Senhor em Siló. A cidade de Siló foi uma cidade que aconteceu muitas coisas nessa época. E aí eu anotei aqui os principais acontecimentos para que você aí aprenda junto comigo, tudo bem? Então, olha, as primeiras coisas que eu anotei aqui foi assim, logo que o pessoal, ó, quando entraram na Terra Prometida, quem? O povo de Israel. Quando entraram na Terra Prometida, que eu disse o pessoal, esse pessoal são os hebreus, ok? Eles se juntaram em Siló e ali montaram a tenda da congregação. Isso está lá em Josué 18, 1. Beleza? Você pode conferir lá depois. E aí o que aconteceu em Siló? Em Siló, os filhos de Eli davam mau testemunho. Poxa, lá em Siló, os filhos de Eli eles estavam dando mau testemunho. Pegava muito mal, tá? Outra coisa que aconteceu em Siló, a Arca da Aliança, ela foi capturada pelos filisteus. Então, Israel estava ali em Siló, um combate, ok? Um combate entre os filisteus, velhos inimigos, e eles levaram a Arca da Aliança, tá? Foi em Siló. Outro ponto que a gente tomou nota aqui também, que foi em Siló, ok? Que Ana orou. Ana orou pedindo o quê? Um filho para Deus. E ela foi atendida. A oração de Ana é algo bem conhecido, bem famoso. Vocês sabem quem é o filho de Ana? Samuel. É isso mesmo, Samuel. Então, isso foi aonde? Em Siló. Outra coisa importante também em Siló que aconteceu foi lá que o chamado de Samuel, foi ali que Samuel teve o chamado ali startado, né? Foi ali que começou o chamado de Samuel. Lembrem, chamado? Uma chama que arde. Foi ali que uma chama começou a arder ali no coração de Samuel pela obra do Senhor. Amém? Então, foram em todos esses lugares ali, todas essas ações aconteceram em Siló, ok? E outra coisa interessante, né? O que a gente pode tomar nota desse ponto aqui importante? Nós vemos ali que os filhos de Eli, eles tinham as responsabilidades, porém eles estavam ali dando mau testemunho. Muitas vezes nós queremos cargos, né? Nós queremos cargos, posições de responsabilidade. E eles tinham ali uma autoridade que havia sido delegada para eles. Porém, quando Deus ele nos dá uma autoridade, ele também nos dá responsabilidade. Então, quando nós estamos pleiteando um cargo, ok? Nós temos que saber que sobre o cargo tem os encargos deste cargo. Então, nós temos que aprender que existem responsabilidades. E os filhos de Eli ali não estavam sendo responsáveis com as funções exigidas pelo seu cargo. Então, jovem, hashtag fica a dica aí. Se você está aí no seu trabalho, no seu ministério, você está aí dentro do seu ministério e você tem aí um cargo, lembre-se que você tem autoridade sobre isso, porque alguém te delegou autoridade. Você só pode ter autoridade quando você está sob uma autoridade. Se você não está sob uma autoridade, você não tem como exercer autoridade. Então, você está submisso a uma autoridade. Isso daí é muito importante, ok? Então, é preciso saber que quando você busca um cargo, existem responsabilidades. E sobre todo cargo, existem os encargos, ok? Bom, aonde que você pode também ver um pouquinho mais sobre isso? Anota aí, 1 Timóteo 4:12. Isso aí, vocês vão ver exemplos lá sobre isso. Bom, vamos avançar mais um pouquinho. E no terceiro ponto desse primeiro tópico, diz assim, ó, filhos de Belial, isso mesmo. Bom, a palavra Belial, ela aponta aí para inútil, ok? Ou seja, algo em vão, algo ali sem valor, algo desprezível. Então, ou seja, eles estavam dizendo ali que os filhos de Eli
eles estavam sendo ali inúteis. Mas o que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Quem melhor para dar exemplo do que Jesus? Anote uma referência aí, está lá em Lucas 17:10. Lucas 17:10. Nós não vamos ler devido ao tempo, mas você tome nota. Em resumo, Jesus ele está ali nos orientando sobre a questão o quê? De como ser uma pessoa ali útil. Então, exemplo, Jesus, parafraseando, Jesus está querendo dizer o que ali nessa passagem? Olha, se você tem uma função para fazer, se você tem algo para fazer, se você faz só aquilo que foi te pedido para fazer, se considere palavras de Jesus. Anote aí, Lucas 17:10, confere lá depois. Agora, e como que eu vou me tornar útil? Então, exceda as expectativas, querido. Jovens, excedam as expectativas. Se te pedirem para fazer algo, faça além das expectativas, para que se tenha ali o valor. Porque quando você está fazendo aquilo que lhe é pedido, se considere inútil. Forte, não? Mas tenho certeza que vocês sempre vão buscar fazer além daquilo que tem sido pedido para vocês. Amém? Porque todas essas características dos filhos de Eli ali, eles apontam para um sacerdócio maligno. Isso não é de Deus, não é mesmo. Ok? Bom, vamos avançar agora para o nosso segundo ponto, que diz assim: o desprezo para com as coisas de Deus. Nós vemos aqui no decorrer da história que os filhos de Eli, eles estavam ali desprezando as coisas de Deus. E isso não era bacana. E esse segundo tópico, ele tem ali o primeiro subtópico dizendo assim: desrespeito com a oferta do Senhor. E diz assim: um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas, cientes de que nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus e também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Queridos, nesse ponto aqui, jovens, também adultos, serve para todo mundo. Eu gostaria que vocês anotassem aí duas referências. Primeiro, Atos 20:35. O que está escrito em Atos 20:35? Jovens, é melhor dar do que receber. É isso que está escrito lá. Toma nota e lê na íntegra depois, tá bom? E também uma outra referência que a gente toma nota aqui, 1 Crônicas 29, primeiro livro de Crônicas 29:14, ok? O que está escrito aqui? Davi, ele está falando que tudo vem de Deus, tudo é de Deus. Ou seja, nós só estamos ali devolvendo aquilo que Deus já deu com a mão dele. Nós só estamos devolvendo quando nós estamos falando ali de dízimos, ofertas. É uma forma do quê? De demonstrar a nossa fidelidade e gratidão a Deus. Quando nós estamos ali ofertando a Deus, né? Nós sabemos que existe a necessidade de fazer a manutenção na obra e os nossos dízimos e ofertas, nós só estamos devolvendo aquilo que é de Deus. Ok? Então fica a dica. E por que a gente está falando nisso? Porque foi exatamente por aí que os filhos de Eli começaram ali a dar mancada. Exatamente. Eles recebiam ali as ofertas, a primazia, e o que acontecia? Eles pegavam para eles ali a parte da gordura, eles pegavam a primeira parte. Na revista, eu gostaria que vocês também anotassem essa referência. Provérbios 3, não tem essas referências na revista, mas é importante vocês anotarem, para a gente não esquece o nosso conhecimento. Provérbios 3:9, ok? Por quê? O que está escrito lá em Provérbios 3:9? Que nós devemos honrar o Senhor com as nossas primícias. É isso aí. E é o que os filhos de Eli não estavam fazendo ali com as pessoas que iam levar as ofertas, e eles pegavam as ofertas ali para eles. E eles ainda eram violentos, e a gente vai falar disso já já. E aí eu vou ler mais uma parte que diz assim da revista, ó. Queimem primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não agora hás de dar. Onde está isso? 1 Samuel 2:16. Ou seja, o que a gente toma de lição aqui? Primeiro, Deus. Depois, nós.
Em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus. Primazia, primeiro, ok? As coisas de Deus. E os filhos de Eli, ok? Ofinias e Finéias não estavam fazendo isso, tá? E a gente vai andando mais um pouquinho aí no ponto 2 desse segundo tópico. Diz assim, vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Se isso fosse pouco, agiam com violência se uma pessoa não quisesse entregar a eles aquilo que era do Senhor. Aí lá em 1 Samuel 2,16 a gente vai ver isso, porque eles dizem assim, se não por força tomarei. Ou seja, você não entregar a primeira parte, e não queriam entregar a primeira parte aos filhos de Eli, que não eram para eles, era para Deus. Eles ainda falavam, se você não me entregar, eu vou tomar força. Muita mancada eles estavam dando ali. Eles estavam totalmente contrários às orientações de Deus, ok? Vamos avançar mais um pouquinho ainda, ok? Bom, no ponto 3, está escrito assim, vida imoral. Antes da gente falar de vida imoral, eu gostaria que vocês tomassem nota de mais uma referência. Provérbios 29, 1. Gálatas 6, 7. Na verdade, são duas referências. Provérbios 29, 1, Gálatas 6, 7. Já as referências, tá bom? Bom, então aqui diz assim, ó, vida imoral. Apesar da chamada, haviam recebido da parte de Deus Ofinia e Finéias, não reconheceram sua própria vocação e se utilizavam dela para proveito próprio. Ou seja, eles estavam fazendo as coisas erradas, mas o juízo ele não veio de imediato ali. Isso é um ponto importante para que a gente tome nota. Deus ele é misericordioso. Deus ele dá o tempo para que a gente se arrependa. Porém, nós não vamos ficar fazendo coisas erradas para sempre. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E Deus, ele não deu o juízo ali imediatamente para eles. Deus não fez isso. Mas mesmo assim, eles continuaram na prática. Porque nós sempre olhamos assim, ó, Deus, ele é amor. Só que na palavra de Deus não está escrito assim, ó, que Deus é amor, 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 amor. Está escrito que Deus é santo, santo, santo. E pelo fato dele ser santo, 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 ele é amor. Só que ele é justo. Então, nós devemos nos lembrar disso. Porque ele falou, nossa, mas Deus não deu nem tempo deles se arrependerem ali. Deus, ele esperou, Deus teve misericórdia, mas eles não mudaram essa atitude. Eles estavam ali fazendo as coisas erradas e acharam assim, nunca vai acontecer nada. Nunca vai acontecer nada. E aonde que você vai ver isso? Olha lá em Provérbios 29, 1. O que pode acontecer de repente. Provérbios 29, 1, perdão. Vê lá o que está escrito. Tá bom? Bom, e também vê nesse mesmo contexto que está escrito em Gálatas 6, 7. Porque às vezes as pessoas começam a praticar coisas erradas que fogem da vontade de Deus e acham que vão passar ilesas sobre isso. Deus, ele é justo e de Deus não se zomba. Beleza? Então, hashtag fica outra dica aí, vamos avançar mais um pouquinho. Nós não devemos nos aproveitar da posição que nós temos para tirar proveito das pessoas. Hashtag fica a dica também, jovens. Nós não devemos tomar proveito dessa posição. Lembra que nós falamos, quando nós temos uma autoridade, uma outra autoridade delega autoridade sobre nós, nós temos responsabilidades e sobre todo cargo existem os encargos. Bom, no ponto 3, indo para o final da nossa apresentação aí dessa aula sobre o esquecimento aí dos filhos de Eli, sobre o chamado deles, lembrando, chamado, uma chama que arde, ok? Consequência de desprezar a Deus. Bom, existem consequências e como nós falamos, Deus ele nos dá a liberdade para nós escolhermos as nossas ações. Porém, ele não nos dá a liberdade de escolher as consequências que as nossas ações vão ter. Isso é Deus. Então, nós devemos atentar. E disseram assim no primeiro ponto, olha, perderam a vida. Ou seja, a consequência foi a morte. Diz assim, aqueles sacerdotes não respeitaram o seu chamado, desprezaram a Deus.
E numa batalha dos israelitas contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada e eles mortos. 1 Samuel 4:11, ok? Bom, a gente aprende aqui também, olha, Deus havia dito a Eli que julgaria seus 2 filhos, ok? Onde está isso? 1 Samuel 2:34. E o que a gente pode aprender com isso, ok? E aí, ó, quem já é pai, é muito importante esse ponto também. Por quê? É dever dos pais disciplinar os filhos. É dever dos pais. E Deus já havia falado ali para Eli que ia vir com julgamento sobre seus filhos. E o que ele fez? Ele tipo assim, ó, tá bom, você é Deus, tá bom, é isso aí. Então, ou seja, um sacerdote, né, os pais ali, Eli, ele representava ali um sacerdote. A palavra sacerdote significa o quê? Sacrificador. Ou seja, o cabeça, o homem nesse caso ali, o cabeça do lar, ele é responsável ali por orar pela sua esposa, pelos seus filhos, assim como Eli era responsável por orar pela sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos. E Eli ali, ele não fez isso. Ele foi, vamos colocar aqui, negligente. Ele deveria ter orientado, e a gente pode tomar nota aí também, ó, Hebreus 12:6 e Provérbios 13:12, ok? Ou seja, o Senhor, ele é justo. Nós já falamos disso. Tomem nota dessas referências e vê lá o que está escrito depois, ok? Bom, e a gente também vê que Eli ali, ele ficou aquém, ele não disciplinou. E a palavra de Deus, ela é clara que a gente deve ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Nós devemos ensinar eles no caminho, né? Ou seja, nós temos que dar o exemplo, porque o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Agora, quando devemos ensinar no caminho, ou seja, temos que estar em Jesus, porque o caminho é Ele. Agora, no caminho é nós estarmos nele e sermos exemplos para os filhos dentro de casa. Então, tem uma diferença aí grande, tá bom? Vamos avançar mais um pouco, ok? E diz assim, ó, no ponto 2 desse terceiro tópico: eu honro os que me honram. A gente já falou um pouquinho disso no começo da nossa matéria, que o Senhor ali, ele estava desprezando os filhos de Eli. Por quê? Porque eles estavam desprezando as ordenanças do Senhor. Eles estavam negligenciando, eles estavam sendo ali inúteis. Eles estavam tornando algo em vão aquilo que eles tinham que fazer, o chamado deles. A chama já não estava ardendo mais. Pelo fato da chama não estava ardendo mais no coração deles, eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí fica um alerta para nós. Às vezes, no decorrer da nossa caminhada, parece que vai esfriando, né? Parece que aquela chama do primeiro amor, do nosso chamado vai esfriando e a gente começa a fazer as coisas de qualquer jeito. Nós devemos tomar cuidado, né? Devemos tomar cuidado, porque a consequência de fazer as coisas de qualquer jeito, de desprezar as coisas de Deus, a consequência pode ser a morte. E nós devemos honrar o Senhor. Nós estamos aprendendo as coisas que nós não devemos fazer aqui com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, ok? Vamos avançar mais um pouco. Eu gostaria que vocês tomassem nota também de mais 2 referências. Provérbios 13:24, Provérbios 29:17, que eu acredito que eu já até falei Provérbios 29:17. Eu não vou falar todas essas referências, porque senão a gente não vai ter tempo de... Mas tem tudo a ver com o tema que a gente está falando. Eu tenho certeza que você vai gostar de ler essas referências. Provérbios ali, livro da sabedoria, tem muitas coisas bacanas que tem a ver com esse tema, tá bom? Bom, eu queria ler mais um pouquinho aqui para vocês, referente ainda a ministério. Diz assim, ó: o que são chamados para o ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade, mas tu sê sóbrio em tudo. Sobre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Independente das situações, nós temos aí que correr e fazer a obra. Nós temos que honrar a Deus. Amém? E por fim, aqui na nossa lição, a gente tem também o quê? O chamado de Samuel. Em meio a toda essa situação, Deus levanta ali Samuel.
Deus levanta ali Samuel, fruto da oração de Ana, fruto de uma oração ali quebrantada ao Senhor. E aí, nesse ponto, irmãos, nós devemos nos lembrar daquilo que nós falamos sobre as oportunidades. Não existem oportunidades perdidas, ok? Podem ser não aproveitadas. Por quê? Não existe oportunidade perdida no reino de Deus, porque a obra, ela vai continuar. Ela vai continuar. Se não for eu ou for você, Deus vai colocar outra pessoa para fazer, porque a obra é de Deus e a obra não para. Então, nós vemos aqui que nós não devemos desprezar o chamamento de Deus, o chamado. Devemos manter essa chama acesa, ok? E sempre honrar o Senhor. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido aí sobre essa aula de que não devemos desprezar o chamado, não deve ser em vão. Então, fique firme. Vamos voltar para o nosso culto abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau, tchau.